Um salve, gente. Esse vídeo aqui que você está assistindo agora, basicamente eu vou falar, sério, sobre um assunto que, cara, esse assunto aqui é um dos melhores, um dos mais incríveis que existem, mais profundos que há também sobre comportamento humano. E assim, até para o meu próprio curso de marketing é essencial também, essencial na verdade, que é a respeito dos vieses cognitivos. Para quem não sabe, em resumo, né, para ser mais direto, mais didático possível, vieses se trata simplesmente de atalhos mentais que nos fazem tomar certas decisões no dia a dia, com base em respostas rápidas, em reações instintivas, em são atalhos mentais que muitas das vezes acabam prejudicando o processo decisório, o nosso processo de tomada de decisão rápida no dia a dia, porque geralmente a gente se apega, geralmente a gente se baseia em coisas que não são inteiramente objetivas. Geralmente tende mais ao lado subjetivo. Sempre é o que a gente, o quanto a gente gosta, o quanto que a gente acha, o quanto que a gente pensou mais daquilo, quanto, enfim, como a gente se sente em relação a algo ou alguém, entendeu? E muitas das vezes os nossos vieses sempre giram em torno desse lado. E assim, eu até estava lendo hoje, inclusive, sobre esse assunto de vieses do Robert Greene, As Leis da Natureza Humana. Muito bom, tá? E lá ele fala, gente, sobre a questão de que o ser humano, ele se sente sempre um ser o mais racional, um ser superior. A gente tem uma tendência natural a se sentir o mais superior, o mais racional, que cada decisão nossa é sempre racional e que não tem nenhuma influência do lado emocional na hora de fazer algo, até de conhecer alguém, de firmar um compromisso, cara, tomar uma decisão, tudo, tudo. E assim, por exemplo, vamos lá. Existem alguns vieses que são bem conhecidos, bem clássicos, mas só para trazer um exemplo mais prático aqui para vocês, vamos pensar. Viés da confirmação. Basicamente, a gente não olha, geralmente a gente vai buscar sempre olhar para tudo aquilo que confirma o que a gente já acredita. Então, ou seja, a decisão que a gente toma, geralmente o nosso lado emocional já tomou, tá? Já tomou. E a razão, ela só entra em cena para confirmar, para reforçar aquilo. Então, assim, você sempre vai olhar para aquilo que confirma o que você quer acreditar. Já, com, já começa aí. Ou seja, se eu não gosto de uma pessoa, eu sempre vou buscar olhar para tudo de qualquer erro, qualquer brecha, qualquer vacilo que essa pessoa demonstrar, qualquer erro que ela cometer, eu sempre vou lembrar o meu cérebro, né? Já que eu não gosto dessa pessoa, eu sempre vou lembrar de cada erro, de cada detalhe, de cada coisa que eu não gostei, que eu não concordei. E aí eu vou pegar isso para reforçar o fato de não gostar dela. Ou seja, para continuar não gostando dela, sabe? Então assim, gente, isso é muito perigoso, velho. Muito perigoso, muito delicado assim, se eu analisar. Porque você que está me ouvindo aí, né, sabe algumas pessoas bem provável que na sua vida você já conheceu pessoas que não foram com tua cara por algum motivo, você não fez nada, não falou nada, mas a pessoa não foi com tua cara. E aí, tu, assim,
você sentiu isso assim, que ela não gostou muito de você, não simpatizou, e aí tentou entender o que que tu fez, né? O que que fiz alguma coisa de errado, sei lá. Mas aí essa pessoa sempre tava criando algum motivo ali para brigar contigo, sempre tava tentando te excluir de algumas coisas, sempre tentando te rebaixar, te colocar para baixo. Então, ou seja, essa pessoa, por algum motivo, talvez, sei lá, enfim, talvez você fosse parecido com alguém que ela não gostou no passado, aí daqui a pouco parece que o cérebro dela tá interpretando que essa pessoa, que você era que nem essa pessoa do passado dela, enfim, não sei, N coisas. Mas o ponto é, automaticamente, por não ir com tua cara, enfim, por não gostar de você, ela começou, o cérebro dela, né, enfim, começou a coletar o máximo de provas e evidências de que você não é uma boa pessoa, para que ela continue não gostando de você e para que ela continue não gostando cada vez mais de você. Então, gente, olha como isso é enviesado, entendeu? Os vieses, eles fazem com que a gente não queira mudar de ideia. Também, os vieses fazem com que a gente não queira admitir que errou, que está errado, não queira que a gente olhe para os nossos próprios defeitos e erros, porque se a gente olhar demais para os nossos erros e defeitos, isso vai acabar abalando e afetando a percepção, a nossa autopercepção, a nossa narrativa sobre nós mesmos, ou seja, o nosso ego. E, gente, assim, é um mecanismo, é um sistema de defesa natural, biológico do ser humano. A gente nunca vai querer ir contra o que a gente acredita, ou pensa, ou acha. A gente nunca vai querer sentir que está errado, porque isso vai ser como se fosse um regresso, um fracasso para o nosso cérebro, sabe? Admitir que está errado, sabe? Admitir que talvez, por exemplo, quando você acerta, você é o cara, mas quando você erra é porque foi culpa de alguém, foi culpa de alguma coisa, aconteceu alguma coisa que deu azar, foi azar. Então, olha como os vieses eles atuam no nosso comportamento e na nossa tomada de decisão. A pessoa que, quando ela erra, ela fala que ela teve azar, ou foi culpa de fulano, ou culpa o mundo, ou qualquer coisa, essa pessoa está deixando de aprender com os próprios erros. E aí, agora, quando ela acerta, ela fala que não, foi ela, porque ela é muito boa, porque ela é competente, ela é isso e aquilo e tal. Mas quando ela erra, é sempre culpa de alguém, de qualquer pessoa menos ela. Então, assim, os nossos vieses, eles tendem sempre para esse lado. Aí que tá, gente. Então, geralmente, muitas coisas que a gente acredita, ou que a gente passa a acreditar, muitas das vezes a gente já acreditava nessas coisas antes e só estava precisando de mais algum empurrãozinho, de mais alguma prova, de mais alguém falando ali para confirmar e reforçar aquilo. Então, cara, isso é bizarro. Gente, rede social, Instagram, próprio YouTube aqui, é muito isso. Ah, tipo assim, a pessoa foi traída. Aí ela começa a gravar vários vídeos, postar vários conteúdos aí na internet falando que, sei lá, se foi um cara que foi traído, aí ele começa a falar, não, porque mulher nenhuma presta, porque todas só querem seu dinheiro, porque não sei o que e tal, tal, tal. Aí ele começa a atrair vários caras frustrados também em relacionamento, que vão alimentar e reforçar essa crença nele, sabe?
e neles também, entre si, vão só reforçar mais e mais essa crença e daqui a pouco a pessoa se vê presa. Aliás, ela nem se vê, na verdade, né? Ela nem percebe, geralmente, a pessoa que está com a crença tão consolidada. Quando vai ver, ela já tá imersa nessa crença que, tipo, as mulheres todas só querem seu dinheiro, todas só querem te trair. Então, olha como isso é perigoso, gente, tá? E no dia a dia, decisões diárias, em todo lugar, assim, na correria do dia a dia, quando a gente precisa tomar decisões rápidas, e ainda mais se são decisões importantes. Ainda mais se são decisões importantes. Muitas das vezes, pode observar, você que está me assistindo aí, é para você, é para mim, é todo mundo. Tem vezes que a gente se baseia muito na forma como a gente está se sentindo, primeiro, de maneira tão inconsciente, tão rápida, e a gente olha menos, se baseia menos nos fatos, nos dados objetivos ali, do que realmente é. Então, olha o perigo disso, tá? Olha o perigo disso. Então, esse vídeo aqui é basicamente só para falar desse assunto que é muito importante também. E aí, muitos vendedores, assim, no mundo do marketing também, nas vendas, muitos vendedores sabem desse assunto aqui e usam os vieses a favor deles para vender. Enfim, assim, se é um trabalho ético, moral, se o trabalho, o serviço, o produto que ele está vendendo ali realmente é honesto, tudo bem, tudo bem. Agora, quando não é, quando é golpe e tudo mais, que é o problema também, né? Aí que tá, enfim. Tem toda a parte moral e ética também da coisa. Mas é isso, gente. Tamo junto vocês aí e até o próximo vídeo também.